Muito bom dia. O Zebu para o Mundo destaca o Brasil nas exportações de carne bovina. E eu começo com um dado da empresa de consultoria Agrifato, que divulgou há uma semana uma estimativa de faturamento com os embarques de carne bovina este ano. A Agrifato mostra a trajetória do Brasil, hoje o principal exportador. A empresa de consultoria fez um balanço das últimas décadas. Vale destacar que de importador na virada da década de 1980 para 1990, o Brasil passou a líder absoluto das exportações mundiais. E até o final deste ano, as vendas externas de carne bovina renderão aos exportadores cerca de 8 bilhões 560 milhões de dólares. Nós vamos ver agora um vídeo gráfico que detalha ano a ano a trajetória brasileira rumo à liderança no mercado exportador. Você vai notar no vídeo que a arrancada do Brasil se deu a partir do ano 2000, portanto 20 anos atrás, quando o Brasil começou a ter reconhecimento da Organização Mundial de Saúde Animal como área livre de febre aftosa com vacinação. A doença era o grande obstáculo para o comércio internacional de carne bovina. Para que isso fosse possível, o governo criou, em 1992, o Programa de Erradicação da Febre Aftosa, que intensificou o combate à doença por meio de circuitos pecuários regionais. A medida possibilitou a criação gradativa de áreas livres da doença, inicialmente em importantes centros de produção de carne com potencial exportador. Vamos citar alguns: Paraná, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Bahia e São Paulo. Depois disso, outros estados ganharam o mesmo reconhecimento e também passaram a ser grandes exportadores de carne bovina. Veja agora no vídeo da Agrifato a trajetória de sucesso da pecuária brasileira. E para falar do Programa Nacional de Erradicação da Febre Aftosa, eu recebo aqui com muita satisfação o diretor-presidente da IAGRO, que é a Agência de Defesa Sanitária Animal e Vegetal de Mato Grosso do Sul, o agrônomo Daniel Ingold. Tudo bem, Daniel? Tudo bem, um prazer estar aqui. Prazer é todo meu. Poder estar aqui compartilhando essas informações e da melhor forma possível. Rapaz, a aftosa atrapalhou o Brasil muitos anos, hein? Atrapalhou. A aftosa, na realidade, é o grande gargalo, vamos dizer nisso, seria a febre aftosa. Hoje em dia se fala muito em segurança alimentar. Então, hoje em dia, na realidade, esse fator da febre aftosa que bloqueia absolutamente tudo, o acesso a mercados diferenciados. Então, hoje a gente vive um momento onde realmente é uma barreira sanitária que existe, que é essa questão da febre aftosa. Que coisa. E você viu como é que a partir de 2000 o Brasil engatou uma primeira ali? Interessante, acabou, né? Você vê um infográfico desse aí, é muito interessante. Você vê o quanto nós melhoramos já, o quanto a gente tem crescido. Se pegar isso há 20, 30 anos atrás, a febre aftosa era uma coisa levada meio de uma forma endêmica, enfim. E houve, vamos dizer, uma movimentação. Em 92, igual você muito bem colocou, foi criado esse comitê que é a nível federal e criou todo esse planejamento. E hoje nós estamos vivendo o planejamento desse mesmo comitê, que é de 2017 a 2026, que é o Plano Nacional de Erradicação de Febre Aftosa, que é o PNEFA.
né? Então, você vivido Só isso. lembrando, então, a partir dos anos 2000, quando a Organização Mundial de Saúde Animal entregou certificados de área livre de aftosa com vacinação. Marcou-se uma assembleia em Paris, que, aliás, todo mês de maio tem essa assembleia internacional da OIE. Isso. E nesse ano, 2000, o diretor da OIE entregou os certificados, um papel, certifica que não sei o quê, livre de aftosa, para alguns estados. E foram lá governadores, inclusive, representantes dos estados que, a partir de então, seriam considerados livres, ou seja, poderiam ganhar um mercado imenso. O Brasil exportava 190 mil, 200 mil toneladas, 300 mil toneladas de carne bovina, quando muito. Até então, ficava patinando ali. Depois disso, logo passou a 1 milhão de toneladas, hoje virou o que virou, a gente sabe disso, mais de 2 milhões de toneladas. E o interessante, Daniel, que, por exemplo, o representante de Goiás, se não me falha a memória, acho que o governador de Goiás, então, chegou de Paris com o certificado na mão, foi recebido no aeroporto, numa carreata, desfilaram, fizeram uma carreata nas principais ruas de Goiânia, e ele ostentando o certificado, um papel dizendo Goiás é livre para exportar. E aí virou uma história bacana que acho que nem muita gente sabe. Bacana, e é interessante ver... Mato Grosso do Sul estava lá também. Estava lá, porque na realidade é importante ver o quanto existe esse mercado, ficou globalizado, né? A OIE, ela tem reuniões anuais, bianuais, eu acho, em Paris, né? E onde se discute isso. Nós tivemos em reuniões lá, acho que há dois anos atrás, para discutir a questão de fronteira, enfim. Então tem os temas que são discutidos lá. E esse planejamento estratégico que nós temos é de suma importância. Hoje em dia, o mundo é totalmente globalizado. Nós produzimos hoje uma das melhores carnes do mundo, entendeu? Só que nós não somos remunerados ainda de acordo. Por quê? Porque nós ainda tem o status de livre de aftosa com vacinação. Então o objetivo é ser livre de status, elevar o status sanitário. Não é retirar a vacina. Na realidade, retirar a vacina é uma das ações para se elevar o status sanitário. O Mato Grosso do Sul, que eu falo com a maior tranquilidade, que a gente tem trabalhado nesse sentido, é justamente para isso. O conceito é elevar o status sanitário. Nós precisamos vender o nosso produto, o que ele realmente vale no mercado internacional, que é isso que é o caminho, vamos dizer, para o progresso do Estado como um todo. Aliás, você é um dos poucos, para falar a verdade, foi o único que eu ouvi até agora, dizendo o seguinte, não, o fato não é acabar com as campanhas de vacinação, tirar a vacina. O fato é elevar o status sanitário. Isso, elevar o status sanitário, esse que é o grande objetivo. Mas a vacina vai sair. A vacina vai sair, ela faz parte, para se elevar o status sanitário, você tem que retirar a vacina. A aftosa são 9 cepas de vírus. Nós vacinamos contra 2. Então, na realidade, nós não temos circulação viral. No Mato Grosso do Sul, nós não temos circulação viral há 14 anos. É feito a sorologia anualmente de 30 mil animais, enfim, isso é uma coisa feita muito bem feita com o Ministério da Agricultura. É feito aleatoriamente, é pego, vamos dizer, sorteados algumas fazendas em áreas de risco. As equipes da IAGRO vão lá, em barco, avião, enfim, chalana, o que precisar para retirar o sangue dos animais, fazer aquela sorologia para verificar se tem circulação viral. Nós não temos circulação viral. Então, na realidade, por que continuar vacinando? Nós temos que elevar esse status sanitário, entendeu? Então, essa que é a grande questão, para valorizar o nosso produto. O nosso produto que é o nosso ganha-pão aqui, que nós realmente, se comparar internacionalmente, ainda temos uma defasagem. Então, essa que é a tendência que eu enxergo assim, com bastante clareza. Nesse atual plano nacional de erradicação, é PENEFA que fala? PENEFA, né? O Brasil também foi dividido em blocos, assim como tinha os circuitos pecuários lá na década de 1990, que foram a salvação da lavoura para o Brasil, porque como é que você vai erradicar
consideraram esse continente chamado Brasil área livre de aftosa de uma vez só. Impossível. Aí dividiu-se em circuitos pecuários, cada um foi aos poucos sendo considerado assim. No atual PENEFA, os blocos retiram gradativamente as campanhas de vacinação. Isso. Paraná e Rio Grande do Sul, por exemplo, pediram antecipação para acabar com as campanhas de vacinação. Eles agiram corretamente? Perfeito, agiram corretamente, eles se prepararam. O Brasil, igual você muito bem lembrou, na realidade é separado por 5 blocos. O Mato Grosso do Sul faz parte do bloco 4. No bloco 4 nós somos 11 estados. Então tem Mato Grosso, Goiás, que eu lembro, né? Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, próximos. É aquele meio ali que é o bloco 4, entendeu? Dentro disso tem um planejamento dentro do bloco. O bloco 1, por exemplo, ele está lá no norte, bloco 2, bloco 3, nordeste, bloco 5, que nós fazíamos parte até o ano passado, e nós depois fomos reavaliados para o bloco 4, é o Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. Paraná fez o trabalho de casa, montou e, enfim, apresentou a sustentabilidade da retirada da vacina. Porque a retirada da vacina, a elevação do estado sanitário, ele vem através de uma auditoria do próprio Ministério. Aí se passa para a OIE, que é em Paris, vamos dizer, se passa, vamos dizer isso, aí se depois de 2 anos tem um certificado que é esse, que a gente almeja, que a gente... O papel, assim. Chegar com o papel ali, é isso aí, que eu, inclusive eu vi lá do Santa Catarina, há 1 ano atrás, nós tivemos uma reunião lá em Esteio, e tinha o stand lá de Santa Catarina. Foi nessa época, durante a Expo Inter. Aliás, um pouquinho antes da Expo Inter. Aí tinha o papel lá de Santa Catarina como livre da OIE. Eu tirei uma foto e eu uso nas palestras. Falou aqui, ó. Eles conseguiram aqui, nós vamos conseguir também o nosso estado do Mato Grosso do Sul. A gente tem trabalhado nisso para elevar esse estado sanitário. Entendeu? Vocês ainda têm mais 3 campanhas, né? Nós temos uma campanha agora em novembro. Maio e novembro, na realidade, maio teria que ser a última. Então foi suspenso devido à pandemia. Então tem toda uma discussão em volta disso, quer dizer, em relação, vamos dizer, a fazer essa campanha, a retirada propriamente dita. O Mato Grosso do Sul, ele tem caminhado. Nós temos trabalhado com bastante eficiência no trânsito animal, que é o grande, que nós estamos vivendo hoje, essa questão do vírus, do Covid, entendeu? Se tiver um trânsito fechado, a gente consegue abafar. Então, existe também uma similaridade que a gente pode também usar. É vírus isso. também. É vírus. A aftosa é vírus também. É vírus. Enfim, nós temos toda essa questão, vamos dizer, para a gente poder, e nós vemos trabalhando. A Iagro tem trabalhado com essa parte de inteligência muito forte, nós estamos agora com o setor de inteligência, as vigilâncias, elas são totalmente programadas, todos os veículos estão rastreados, todo o técnico trabalha com um tablet, que inclusive agora nós estamos fazendo teste de trânsito aqui no Milhanel dos veículos, então tudo usando os recursos que a gente tem, porque recursos humanos e financeiros são limitados. Qualquer lugar do Brasil é limitado. Você tem que saber o que usar dentro do que você tem, o que você pode fazer, entendeu? E essa que tem sido a linha da Iagro, com uma equipe envolvida, não paramos momento algum nessa pandemia, nós estamos trabalhando e enfim, usando hoje em dia tecnologias, por exemplo, videoconferência, então fazemos treinamento do Mato Grosso do Sul, dos nossos tudo por videoconferência. Entendeu? Então, várias reuniões estão utilizando isso, transformando essa ameaça numa oportunidade da gente melhorar. E vocês vão pedir antecipação do fim da vacinação no IMS? Isso pode se pedir a antecipação. Entendeu? Seria para quando? O ano que vem. A última seria maio. Isso, a última seria maio, mas para isso a gente tem que cumprir um cronograma, o monitoramento do Ministério, que ele vem e nos monitora. Entendeu? E o Ministério está junto conosco dentro dessa empreitada, diga-se passagem também, entendeu? A gente monitora e vai vendo o caminhamento das ações que a gente tem caminhado, vamos dizer, a passos não tão largos quanto a gente gostaria, mas dentro
de todo o contexto, a gente tem caminhado, entendeu? E o Estado está preparado para acabar com a vacinação em maio do ano que vem? E com as consequências disso, porque se você antecipar e ganhar esse status de livre de aftosa, você automaticamente fecha as suas fronteiras para vizinhos, por exemplo, de Goiás, São Paulo. Animais de Goiás não poderão entrar em Mato Grosso do Sul. Estão também preparados para o lado econômico disso? Por exemplo, a pedido de antecipação, né? Se pede antecipação, reforça essa parte de postos fiscais. Por quê? Porque você não pode mais receber. Então, você tem todo um conjunto. Então, se você tem o bloco 4 e você pediu antecipação em relação aos outros estados, você tem que ter uma estrutura feita que é monitorada pelo Ministério. Entendeu? Que o Ministério se reporta ao OIE. Então, é um conjunto de situações. Nós temos caminhado? Temos caminhado. Os outros estados têm caminhado também, da mesma forma, entendeu? E a gente tem um anseio comum, na realidade, é da retirada da vacina. Afinal, os preços que a gente opera, vamos dizer, com o mercado livre de aftosa sem vacinação, são totalmente diferenciados. O Daniel, você falou em fiscalização. Semana passada vocês apreenderam 3 ou 4 caminhões com animais vivos na fronteira com o Paraguai. Eu queria que você falasse desse assunto. Então, essa semana... Depois do intervalo comercial, se você me permite, vamos para o intervalo. E já volto com o diretor-presidente da Iagro, o Daniel Ingold. Até já. O Zebu para o Mundo de hoje fala das exportações brasileiras que ganharam rumo que nós conhecemos hoje a partir dos anos 2000, ou seja, 20 anos atrás, quando o Brasil começou a ter circuitos pecuários regionais liberados para a exportação, aqueles que já eram considerados ou foram considerados livres de febre aftosa, porém com a obrigação de vacinar. E esse é o nosso assunto de hoje. Nosso convidado é o Daniel Ingold, que é presidente da Iagro, Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal de Mato Grosso do Sul, que na semana passada, Daniel, acho que eu tenho até imagens, a Laís preparou para nós. Se tiver imagens, pode colocar para a gente aí. Foram apreendidos caminhões, 3 ou 4 caminhões, Daniel? Foram apreendidos 3 caminhões. 3 caminhões. Trânsito irregular. Na fronteira com o Paraguai, Mato Grosso do Sul com o Paraguai. O gado estava vindo, era a maioria bezerros, o gado estava vindo do Paraguai para criação, para recria e engorda em Mato Grosso do Sul. O que aconteceu? Vocês apreenderam? Qual foi o desdobramento disso, Daniel? Então, essa foi uma operação em conjunto. Nós firmamos várias parcerias com as polícias, a DOF, que é a Polícia de Fronteira, com a Sejusp, que é a polícia Civil, com a polícia, enfim. E foi uma operação que foi um sucesso. Por quê? Porque fomos lá, pararam esses caminhões. Mas vocês detectaram como? Alguém disse, está chegando uma carga a polícia fez um trabalho diferenciado. Não, teve uma inteligência, mas muito teve da perspicácia da própria polícia da DOF, que a Iagro não está preparada para isso e nem pretende estar. Entendeu? Então, nós não vamos colocar em risco nossos servidores, nossos funcionários. Aí eles viram ali, pegaram e conseguiram pegar o batedor que está na frente. Aí interrogaram e tudo mais e na sequência vieram os caminhões. Aí se pegou esses caminhões, que essas fotos vocês estão vendo, e aí eu que pedi para tirar essas imagens e já você pode reparar, as marcas são diferenciadas. O gado paraguai ele marca do lado esquerdo e a marca é maior que a nossa do Brasil. A partir daí teve desdobramento, eles foram encaminhados para a Polícia Federal, que é contrabando, e isso é crime, enfim, aí foi uma situação, e é federal, porque é um contrabando, aí foi apreendido o gado e os caminhões. Tá? Aí, como é um gado sem origem, vamos dizer, o critério sanitário é de abate sanitário. E assim foi feito, esses animais foram mandados para o frigorífico em Deodápolis, onde eles foram abatidos.
Aí abatidos ele passa por um processo de maturação, 48 horas numa câmara fria, entendeu? Ele reduz o pH, câmara de 2 a 6 graus, me parece. Então tem todo um processo técnico para, vamos dizer, para manter e ser possibilidade de consumo. Como são animais jovens, provavelmente vai para charque, enfim, para outro tipo de utilização. Mas foi um sucesso. Então pode ser aproveitado para consumo. Pode ser aproveitado para consumo, né? Isso pode ser aproveitado para consumo. Mas como é um animal que não está acabado, é um animal jovem, magro, como vocês podem ver nas fotos, então eu não sei qual que é o procedimento, mas é um gado sem origem é abate sanitário. E tinha destino? Vocês descobriram tinha destino, nós fomos em cima do destino, a parte da inteligência aí que entra a parte da inteligência da Iagro. Nós temos todos um esquema, vamos supor, de inteligência, já foi em cima do destino propriamente dito, que estava na GTA falsificada, que eles falsificaram a GTA. Chegaram lá e nós automaticamente checamos o posto e viu que essa GTA tinha sido emitida há 3 meses atrás. Eles falsificaram o destinatário e nós fomos em cima do destinatário, bloqueio o destinatário. Aí, então tem todo um trabalho que está sendo feito ainda. Aí vai processo de contagem do rebanho, bloqueio de ficha, e sem contar os processos judiciais. A punição judicial. é essa para quem... Alguém comprou, né, esse gado contrabandeado. Qual que é a punição? A punição perante a lei é contrabando, isso é um crime. Né? Perante a Iagro, ele tem um bloqueio de fichas, enfim, ele para de operar dentro do mercado que ele tá operando. Agora, vocês viram, o Estado correu algum risco? Não. Já que nós estamos falando de aftosa, isso. Correu algum risco de entrada de um eventual vírus? O risco sanitário é justamente o trânsito. O trânsito quem que comprova que esses animais tinham sido vacinados? Ninguém. Agora está lá, ele entrou e foi bloqueado. Então, é essa que é a mensagem. Quer dizer, nós pegamos esse trânsito irregular. Dentro do procedimento é automaticamente feito a análise dos veterinários nossos, que eles verificam a boca e casco de todos os animais. E dentro do abate, juntamente com o Ministério, animal por animal foi verificada a boca e fizeram casco, o teste e estava... Entendeu? Então foi feito um abate sanitário seguindo as normas legais. Ô Daniel, eu preparei aqui, só para a gente situar um pouco, um brevíssimo histórico da aftosa em Mato Grosso do Sul. Em 2000, teve o reconhecimento da zona livre de febre aftosa com vacinação, como eu mencionei no comecinho, Paraná, Distrito Federal, parte dos estados de Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais e São Paulo. Em 2001, a ampliação da zona livre de febre aftosa com vacinação, com reconhecimento dos estados da Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Sergipe, Tocantins e parte de Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais e São Paulo. Isso em 2001. Em 2005, ou seja, 15 anos atrás, nessa época, a gente não gosta de lembrar, mas vamos lembrar que em outubro de 2005, focos de aftosa foram registrados em Mato Grosso do Sul e também no Paraná. Aliás, no Paraná teve um embate entre uma importante universidade estadual, técnicos importantes de lá, e o Ministério da Agricultura com seus técnicos. Teve ou não teve registro de aftosa no Paraná? Teve esse embate, houve o abate sanitário com prejuízos para muitos produtores, para um produtor, principalmente lá do Paraná, e, consequentemente, a suspensão da condição sanitária de zona livre de febre aftosa com vacinação, Paraná e Mato Grosso do Sul. Em 2007, vale destacar o reconhecimento do estado de Santa Catarina, essa foi a notícia boa nesse histórico, como zona livre de febre aftosa sem vacinação. Santa Catarina é o único estado hoje reconhecido, acho que internacionalmente. Outros têm reconhecimento nacional, né? Mas Santa Catarina pode exportar suínos para o Japão, para o Canadá, onde quiser. Em julho de 2008, restituição do reconhecimento de zona livre de febre aftosa para Mato Grosso do Sul. Depois de 2005, 3 anos depois, o Estado recuperou esse status. Restabelecimento completo da área suspensa 3 anos antes. Depois, em 2011, restituição do reconhecimento da condição sanitária de zona livre de febre aftosa com vacinação
da zona de fronteira, chamada de ZAV, Zona de Alta Vigilância do Estado de Mato Grosso do Sul, que tem fronteiras com Paraguai e Bolívia. E mais recentemente, Paraná, Rio Grande do Sul, parte do Mato Grosso foram considerados áreas livres sem vacinação também. Nós já comentamos o Rio Grande do Sul e Paraná. Muita gente fala aí, com base nesse histórico, que há o risco de agora, retirando-se as campanhas de vacinação, a reintrodução do vírus no estado. Não, com certeza, esse risco ele permanece, é um risco que existe. O que muda? Muda a vigilância, o tipo de vigilância. Eu ressalto o seguinte, se tiver um foco de aftosa, nós temos, pelo padrão, em 12 horas, nós temos que fechar 50 quilômetros em volta, fazer o isolamento de 50 quilômetros em volta dessa propriedade, entendeu? E se é confirmado efetivamente, nós vamos lá e abatemos os animais. Os animais são abate sanitário, enterrados, e o produtor recebe depois de 48 horas, que existem os fundos preparados para ressarcimento numa situação de emergência dessa. Então se fala muito, o fulano vendeu porque foi abatido, ele abateu, mas ele recebeu. Se tiver 1.000 cabeças abatidas... 1.000 cabeças, ele vai receber das 1.000 cabeças. A importância do fundo, que é uma das metas do PENEFA. Agora, Daniel, para depois do intervalo comercial, e se houver mais casos, mais focos de aftosa e uma campanha de emergência tiver que ser marcada, os laboratórios terão estoque de vacina para isso? Daqui a pouquinho, por favor, eu vou para mais um intervalo comercial, já volto. O Zebu para o Mundo de hoje fala de como o combate e a erradicação da febre aftosa contribuíram para o Brasil se tornar hoje o maior exportador de carne bovina do mundo e com chance de permanecer assim por muitos e muitos anos. Nosso convidado é o diretor-presidente da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal de Mato Grosso do Sul, o Daniel Ingold. Eu deixei a ele uma pergunta, Daniel. Bom, surgem focos de aftosa depois do fim das campanhas. Vai ter condição de fazer uma vacinação emergencial? O Brasil está preparado para isso? Os laboratórios? Qual que seria o procedimento? Surge, vamos dizer, um foco, eventualmente. Hoje a gente está sujeito a pode ser uma cepa de um vírus que nem se tinha vacinado ainda, né? Pode surgir esse foco. Qual que é o objetivo? Em 12 horas, a IAGO tem que estar informada e fazer todo aquele isolamento sanitário, entendeu? Aí vai se confirmar, vai se abater os animais e o produtor vai receber esse valor. Como é que o mercado internacional enxerga isso? As barreiras sanitárias. Como é que ele enxerga isso? Você teve um foco, você tomou as medidas sanitárias para isso, você fez todo aquele procedimento, fica isolado, vamos dessa parte, e você cumpriu a sua. O pior é você não fazer nada. Ou tentar abafar. Falar, não, não vamos comunicar um negócio desse. E isso se comunica. Isso é falta de seriedade. Seriedade é não achar que não vai ter o problema. É mas se tiver, você tem que estar preparado para isso. Existe o risco da barreira sanitária. Aí tem todo um procedimento sanitário que vai ser tocado na eventualidade de ter um foco desse que vai surgir. E as vacinas? Se tiver que fazer uma campanha emergencial? Se tiver que fazer a vacina emergencial, daí se pede, mas qual a cepa desse vírus? Hoje nós temos 9 cepas, nós vacinamos contra 2. Então tem muita coisa, o mercado internacional é uma coisa complicada. E mais uma questão, tenho informação de que vocês estão de olho numa propriedade do Estado que não vacina. Não é que não vacina, tem uma pessoa, às vezes tem várias propriedades, às vezes que o cara fica como ausente. Como é que o IAGRO encara isso aí? Nós temos um índice de vacinação de 99,4%, que foi esse é o índice da última, 45, 99,45%. E aí tem os ausentes. Os ausentes é um assentamento que não vacina. Aí os nossos técnicos vão lá e fazem a vacina acompanhada, a agulha oficial, enfim, tem todo, que isso é justamente o nosso trabalho.
Entendeu? Não é Vocês que tem um vacinar? foco, vai lá e vacina. Se o cara não vacinou, depois ele sofre as penalidades em relação a isso. Você não cumpriu o seu combinado sanitário, a Iagro vai lá e faz. Procap encerra amanhã. O que é o Procap? Procap é a parte que o fazendeiro, qual que o produtor rural tem que fazer? É o cadastro. O Procap simplesmente é um cadastro onde nós unimos a realidade os dados que são do CAR, do Cadastro Ambiental Rural, ligado ao IMASU, e a pessoa tem que colocar. Por quê? Para dar o planejamento nosso. Tudo que eu estou falando é uma engrenagem. É obrigatório? É obrigatório termina amanhã, e termina amanhã. Entendeu? Está se fazendo isso e o produtor vai ter que fazer o Procap de qualquer forma. Eu não entendo por que não fez ainda, mas, enfim. Daniel Ingold, muito obrigado pela sua entrevista aqui. Eu que agradeço. Sucesso, bom trabalho para vocês. Obrigado e obrigado a todos aí, estamos aí. Zebu para o Mundo, sempre de segunda a sexta, às 10h45 da manhã, no horário de Brasília. Muito obrigado, até a próxima.